Olá a todos que estão me assistindo nesse momento, podendo parar um pouco do seu tempo para esta reflexão. E eu sempre coloco aqui uma reflexão que eu tenho a verdadeira esperança de que se torne uma ação em sua vida. Então este momento é um momento para recolhermos dentro de nós mesmos, para aproveitarmos um tema tão rico como o tema do equilíbrio espiritual ou da saúde espiritual. Quantos de nós estamos extremamente distanciados daquilo que é espiritual em nós, daquilo que é a verdade em nós? Porque o que é espiritual em nós é aquilo que permanece, a verdade é aquilo que permanece. Quantas das nossas preocupações, e o meu convite a você é trazer mais questões hoje do que afirmações. Quantas das nossas questões são questões, na realidade, presas à matéria. Dificuldades ainda das nossas relações no que tange ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo. O equilíbrio espiritual é impossível sem autoconhecimento, sem investirmos seriamente em olharmos para dentro de nós e percebermos quem estamos sendo aqui e agora. O que estamos escolhendo para as nossas vidas, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas palavras, nossa postura diante da vida. O equilíbrio espiritual depende deste autoconhecimento e depende de um alto investimento no trabalho, da conquista de um patamar moral mais elevado. E o que seria o patamar moral mais elevado? Seria estarmos desenvolvendo as nossas virtudes, ao invés de estarmos alimentando as desvirtudes da nossa alma. Quantas vezes nos perdemos, presos naquilo que não é o que realmente importa, desejando uma vida de favorecimentos, de atendimentos, de pessoas à nossa volta que se modifiquem para nos atender, ao invés de entendermos que podemos nos modificar para atender o nosso próximo, aqueles que estão próximos de nós. Quanta dificuldade ainda resistimos de transformar, em facilidade de estar com o outro com amor. O equilíbrio espiritual depende desta virtude de olharmos amorosamente para nós mesmos, nossas dificuldades, nossas limitações, mas não pararmos aí. Olharmos com amorosidade para todas as dificuldades das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que fazem parte da nossa vida. Nem sempre é fácil transformar, mas se estivermos empenhados em buscar uma real investida na nossa capacidade de sermos melhores a cada dia para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco, já estaremos de alguma forma em algum movimento, um movimento em direção a esse equilíbrio. O equilíbrio perfeito, ele seria possível nessa terra? Nós sabemos, pela própria história, que pouquíssimas pessoas atingiram com permanência, com estabilidade, esse equilíbrio perfeito espiritual. Foram seres que passaram pela Terra num nível tão elevado de vibração, de comportamento moral, de entrega ao próximo, de consciência do dever, de consciência do servir, e foram raras essas pessoas. Mas nós estamos aqui na nossa peleja. Eu me coloco assim e coloco a questão para que você possa se analisar e verificar como você se sente diante desse mundo e das dificuldades que são apresentadas. Como você se coloca aqui, como você está se vendo nesse momento, diante, por exemplo, daquilo que te dá medo e ansiedade, daquilo que te dá uma preocupação excessiva, daquilo que te coloca muito preso à raiva, revolta, não aceitação. Tudo isso leva-nos para um desequilíbrio espiritual. Quantas vezes chegamos às portas das casas espíritas, das casas religiosas como um todo, pedindo socorro, porque não soubemos resguardar essa proteção.
porque não soubemos nos aliar através de pensamentos e sentimentos àqueles que estão de fato voltados para a luz. E nos aliamos a quê? Nos aliamos a pensamentos, sentimentos negativos, pessimistas, desanimadores, maledicentes. Eu não sei se isso acontece aqui, mas é uma pergunta que devemos nos fazer diariamente. Como escolho viver esse dia? Para trazer para a minha vida mais equilíbrio espiritual, como eu escolho viver esse dia? Escolho viver esse dia de uma maneira mais verdadeira, mais dotada de verdade, mais completa na minha compreensão daquilo que é possível para as pessoas à minha volta? Ou insisto em exigir das pessoas, da vida, aquilo que viria a ser, na minha concepção, a melhor opção ou o meu favorecimento? Quando entregamos o nosso coração a Deus, quando realmente nos rendemos à força maior, começamos também a trabalhar no nosso equilíbrio. Porque grande parte do nosso desequilíbrio espiritual vem de um desequilíbrio de interpretação, de uma distorção na nossa interpretação da vida, entendendo que a vida boa, ou a vida feliz, ou a vida equilibrada, seria sempre a vida que nos favorece. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós estamos em sofrimento porque, na realidade, nós acreditamos e nos convencemos disto, que ser feliz é passar pela vida sem nenhum arranhão. E não é isso que os grandes mestres que passaram pela Terra deixaram de mensagem. Na realidade, os grandes mestres mostraram que, apesar de todo o sacrifício, toda a dor, todo o sofrimento, é possível seguir no amor, é possível seguir no perdão, é possível seguir na aceitação daquilo que é. Quantos ensinamentos, há quantos séculos estão sendo ofertados a nós? Justamente para que possamos ter um caminho para esse equilíbrio, para essa saúde espiritual. E o que estamos fazendo? Será que estamos seguindo todas essas orientações deixadas para nós pela amorosidade de alguns seres que passaram por aqui e entenderam que tinham como missão deixar uma mensagem? Se abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, se abrimos qualquer outra grande obra sagrada das grandes tradições espirituais que passaram pela Terra, estaremos lá diante da verdade permanente, da filosofia perene, que nos coloca pequenos diante de um Pai que é muito maior do que nós. Essa virtude da humildade, por si só, é uma alavanca para o trabalho do nosso equilíbrio espiritual. E é muito importante colocar aqui que o equilíbrio espiritual não existe separado de todo esse composto que forma o ser. Nós somos, falando de seres encarnados, nós somos seres encarnados. Temos aqui um corpo que nos serve, um corpo físico que nos serve. Nos serve justamente para o nosso trabalho espiritual, para a nossa evolução na Terra. E esse corpo, estando em equilíbrio, vai gerar algum equilíbrio no nosso corpo emocional. E temos também o nosso corpo mental, o universo dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das concepções que alimentamos, das nossas crenças também. E também temos um corpo espiritual. Tudo isso só é separado pedagogicamente, porque existimos como um todo, inseparável. Então, quando existe uma doença no físico, certamente, essa doença de alguma maneira passa pelo espiritual, passa pelo mental, emocional, psicológico e físico. E quando temos uma doença no campo espiritual, abrimos as portas para o desequilíbrio, para a doença de todos os outros corpos. Separamos pedagogicamente. É muito importante que entendamos isso e comecemos a compreender que toda essa ilusão de separatividade, a começar pela separatividade do Pai, a ideia de separação, de que estamos separados desse Pai que é puro amor, essa ilusão talvez seja a base para todos os desequilíbrios que virão depois. E o desequilíbrio espiritual é justamente acreditarmos que não temos
essa vibração divina, essa centelha divina, essa luz dentro de nós, capaz de transformar padrões adoecedores em padrões curativos, capaz de transformar o nosso egoísmo em altruísmo e amor ao próximo, capaz de transformar a nossa mentira diária numa verdade que escolhemos. Coisas simples. Nós podemos falar aqui de coisas grandes, mas também podemos falar de coisas muito simples. Passar um dia inteiro observando, perseguindo uma verdade. Ou seja, transmitir, expressar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o real dentro do nosso coração. Isso não quer dizer que nós vamos sair por aí agredindo as pessoas, caso o nosso coração esteja cheio de raiva, mas que possamos reconhecer que dentro de nós algo não vai bem. E aí entrarmos numa coisa maravilhosa chamada responsabilidade radical ou 100% responsabilidade, quando entendemos que como adultos, só nós mesmos podemos transformar aquilo que é preciso transformar nas nossas vidas. Enquanto estamos na dependência de que o outro mude, de que o país mude, que a situação melhore, que as coisas externas venham trazer-nos o equilíbrio, o que acontecerá com nós? Conosco ficaremos à mercê de uma maré que nem sempre é alta, nem sempre é baixa, uma maré instável. Por quê? Porque lá fora eu não controlo, nem pessoas, nem situações. E este talvez seja o grande ensinamento da vida. Este talvez seja o grande convite para a fé verdadeira, quando diante daquilo que não podemos mudar, nós entregamos a Deus, confiamos em Deus, aquilo que não é possível transformar e que não depende de mim. E saímos dessa situação de dependência, de colocar sempre nos outros a possibilidade dessa solução, dessa alegria, dessa realização. Como seria maravilhoso e libertador, e por que não dizer equilibrador, estarmos cientes de que hoje é o grande dia de transformação, e que se eu trabalho hoje e amanhã e mais um pouco depois de amanhã, estarei no caminho desse equilíbrio, porque estarei cuidando. Nada resiste ao cuidado. Então, se existe aqui uma possibilidade de se ver distante de um equilíbrio espiritual, é hora de parar, refletir e usar tudo aquilo que nos foi ofertado como sabedoria milenar, entendendo que a meditação, a oração, a busca de um trabalho voluntário, o cuidado nas suas palavras, o cuidado nas suas ações, o desenvolvimento das virtudes, tudo isso é o remédio santo para trazer o equilíbrio para a nossa vida espiritual. E o que é a vida espiritual? É a vida que entende que há algo mais além da matéria, que transcende os limites da terra, que entende que existe algo muito maior regendo essa orquestra que chamamos vida. E se nós entendemos isso profundamente, seremos capazes realmente de assumir a nossa parcela de responsabilidade, que só tem a ver com a nossa mudança. Só tem a ver com a nossa evolução, só tem a ver com o nosso crescimento, e isso por si só já é maravilhoso. Imaginar que nós temos nas nossas mãos apenas isto. Esse Deus que é Pai, que é amor, entregou-nos a possibilidade de transformar a nós. Grandes homens passaram pela terra, grandes mulheres, que tocaram a vida dos outros com a própria transformação. Mas essa não era a verdadeira intenção. Porque evoluímos na solidão, mas podemos nos deixar tocar pelas palavras de amor que nos foram deixadas por Jesus, que nos foram deixadas por grandes mestres. Que nós possamos entender que amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, é um ensinamento que por si só já traria um equilíbrio se fosse vivido na íntegra. E o que mais é possível? O que mais nós poderíamos trazer para a nossa vida diária? O que você consegue pensar nesse momento desta reflexão para o dia de hoje, que é o único que temos nas mãos? O que você consegue pensar? Pode ser uma pequena coisa, talvez um gesto gentil, talvez um abraço amigo, talvez um perdão, um afago, um reconhecimento, talvez um simples serviço com amor. Algo que fazemos, que entregamos do nosso suor, da nossa energia, do nosso tempo para as pessoas.
Só isso já seria uma grande transformação. Então, que esses minutos que ficamos aqui, tão breves, possam ser uma semente em seu coração, para despertar a sua luz, para que a sua luz possa brilhar, porque neste brilho haverá equilíbrio. E o brilho aqui não é um destaque sobre os outros, não é sermos melhores do que os outros, é simplesmente entendermos que estamos aqui com uma única missão, que não precisa ser grande, não precisa ser pequena, não precisa ser melhor do que nenhuma outra missão, a grande missão de servir. De sair desse lugar que já está mais do que ultrapassado, vicioso em nós, de desejarmos ser servidos e passarmos para o lugar de servir. Passarmos para o lugar de amar antes de desejar sermos amados. E como diz a belíssima prece de São Francisco, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, pois é dando que se recebe, meu Pai. É perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. A entrega também, muitas vezes quando somos atravessados pela notícia de uma perda, é uma entrega inteligente e é uma entrega que traz equilíbrio, ao invés de tantos desequilíbrios quando não aceitamos o que atravessa nossas vidas. Que possamos encerrar esses minutos com esta reflexão, trazendo para a nossa vida mais serviço. Não que seja um trabalho, um sacrifício infeliz, mas sim algo que seja entregue com alegria, porque entendemos a mensagem. Entendemos que, na realidade, só avançaremos nesse patamar de equilíbrio espiritual quando estivermos no serviço do amor, quando estivermos na vibração do amor. Eu agradeço estarmos aqui. Espero que essa semente floresça em seu coração, que você possa refletir não sobre uma vida inteira. O pedido aqui é mais humilde, que você possa refletir sobre este dia, que está nas suas mãos, as próximas horas, que você possa escolher conscientemente buscar o seu equilíbrio através de todos esses recursos que nos já foram oferecidos. E se de todo não seja possível absolutamente nenhuma ação, que você se recolha no silêncio, e quem sabe numa oração, entregando a Deus a sua vida, entregando a sabedoria divina, tudo aquilo que te atravessa neste momento. Então, é com essas palavras que eu encerro, acolhendo o seu coração neste momento, com muito amor, e levando a você essa mensagem como um estímulo, para que você possa arregaçar as mangas e confiar que o equilíbrio é uma conquista que vem de um trabalho pessoal. O equilíbrio espiritual é uma conquista da alma por algo muito, muito, muito maior, que a gente poderia resumir simplesmente na palavra amor. Muito obrigada.